Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Olá, no vídeo de hoje vamos tentar explicar da melhor maneira essa frase de Jesus e como aplicá-la na prática. Estar do mundo, mas não ser do mundo, é exatamente a lei do desapego responsável, com decência e com honra. Porque se você leva essa palavra de lei do desapego para o sentido vulgar, as pessoas começam a usar as outras como se fossem objetos e começam a descartar objetos importantes de forma irresponsável. Então, antes de tentar aplicar qualquer conhecimento do Cristo, nós temos que, no mínimo, tentar nos educar moralmente. Nós percebemos, na atualidade, um apego excessivo à matéria. Por mais que vejamos inúmeros canais cristãos e espiritualistas tentando desbravar esse caminho da imortalidade da alma e da espiritualidade, mostrando que esse plano físico não é tudo que existe. Pelo contrário, esse plano físico é a mínima noção do que a gente tem do infinito que existe por aí. E como o físico é o que a gente toca, o que a gente vê e o que a gente ouve, nós somos enganados a pensar que isso é tudo, quando na verdade isso é quase nada. Se comparado com a grandeza do universo, isso aqui é quase nada. Trilhões de planetas. O que é um no meio de trilhão? E dentro desse trilhão tem todo tipo de matéria possível. Tem matéria etérea a nível atômico. E são construídas civilizações nesse sentido. Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo. O que é estar no mundo, mas não ser do mundo? Estar no mundo, mas não ser do mundo, é adquirir um grau de consciência tal que você já entendeu que o seu corpo não é você, seu corpo é uma veste, que o seu espírito é um espírito imortal, ou seja, mesmo que você venha a morrer, o seu espírito vai persistir e conservar a sua individualidade, e que as coisas aqui na Terra são ferramentas e pessoas são nossos semelhantes. Sente dor, ansiedade, medo, vergonha, igualzinho todo mundo. Então, objetos são ferramentas que devem ser usadas com responsabilidade. Até porque, se você pegar uma faca para tentar emendar fios de alta tensão, a chance de você tomar um choque brutal é muito grande. Então você usa ferramentas certas para coisas certas. Muitas pessoas passam a vida inteira ansiando por conquistas materiais. Eu quero minha casa, carro, apartamento. Eu quero meu celular de última geração. Eu quero minha moto. Bens materiais. Eu quero 1 milhão na conta. E algumas começam a medir as outras por isso. Olha, se você não tem isso, eu não vou nem falar com você, porque você não é digno. Esse é o nível primitivo da coisa. O mais próximo de homens da caverna que temos nesse quesito aí é esse tipo de pessoa, que mede as outras pelos bens materiais que eles têm. Imagine 2 pedreiros em uma obra. Um pedreiro tradicional, normal. O outro não. Ele tem uma colher de prata. O martelo dele tem cabo de ouro.
E as ferramentas dele são todas assim, requintadas. E ele cria a ilusão de que todo mundo que não tem aquilo é indigno de falar com ele. Mas os pedreiros que estão no mundo real olham para ele com certa piedade, porque ele se fechou em uma bolha de auto-persuasão hipnótica. Ele começa a tentar se persuadir de que aquilo ali é o mundo real, quando na verdade ele criou a própria bolha e está vivendo nela. E quem está fora dessa bolha tem piedade desse tipo de conduta. Então, esteja no mundo sem ser dele. Não deixe que os objetos te controlem. Controle sua mente e controle os objetos. Respeite as pessoas. Pratique a lei do desapego, com respeito e moral. Você não é obrigado a estar com ninguém e ninguém é obrigado a estar com você. O respeito é tudo que precisamos para nos relacionar com o próximo. Porque se nós temos vontade própria, por que é que os outros não podem ter? Se Deus deu o livre-arbítrio a todo mundo, quem sou eu para cercear o livre-arbítrio do outro? Se você vive apenas para ter conquistas materiais e para exibir isso para os outros, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você está construindo seu castelo sobre a areia. Um vento vem e leva tudo. A morte vem e te leva. A morte nem leva tudo, a morte faz pior, ela te leva. E tudo fica. Quantos castelos de imperadores não viraram ruínas? Quantos templos religiosos não viraram ruínas? Quantas mansões de luxo aqui no Brasil de artistas famosos não estão abandonadas em situações deploráveis? Sim, aquelas mansões de luxo que eles lutaram para conquistar, que eles praticamente deram suor e lágrimas para conquistar. Hoje, quando eles não estão mais aqui, a mansão está abandonada. A pessoa tem que entender. Estar no mundo sem ser do mundo é também soltar as coisas. Não ande com a mão fechada, como se estivesse tentando segurar tudo que você tem. Eu quero segurar tudo. Eu quero isso porque eu quero. Solte. Deixe a vida seguir o caminho dela. Dê o melhor de você, óbvio, dentro dos princípios cristãos. Dê o seu melhor, mas entenda que a vida é como se fosse um rio. Onde o cachorro tá? A vida é como se fosse um rio que tem seu próprio caminho. E se você tenta subir o caminho do rio enquanto o rio está descendo, você vai enfrentar uma força da natureza. Então, ter bens materiais é algo ruim? Não. A tecnologia, a invenção das coisas veio para facilitar a vida humana, para nos tirar daquele degrau primata de ter que andar quilômetros e quilômetros atrás de comida, ou nos deslocar por milhas mais milhas atrás de abrigo. Então toda essa tecnologia, comunicação, segurança, tecnologia industrial veio para nos ajudar. E a partir da hora que o homem para de correr atrás da sobrevivência, ele tem que começar a pensar no lado moral e espiritual. Se eu não preciso mais ficar o tempo inteiro brigando para não morrer prematuramente, por feras, eu tenho que pegar minha visão e falar, opa, agora eu preciso me espiritualizar. Fazer aquelas perguntas que qualquer humano médio deveria fazer. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu sou? Como devo me relacionar com o próximo? Meus pensamentos são meus ou não? Eu consigo influenciar
na decisão dos outros, como meu pensamento influencia no mundo, como minha visão de mundo pode ser comparada com a dos outros. O tempo para um e para outro é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Imagine você há 5 horas com o ser que você ama. Aquelas 5 horas passam voando. Agora imagine você há 10 minutos sofrendo dores físicas enormes. 10 minutos parece uma eternidade. Tanto assim é que vários espíritos que estão em sofrimento em planos inferiores, que alguns chamam de inferno, umbral ou por aí vai, falam que estão ali pela eternidade. A gente sabe que não está pela eternidade, mas a gente sabe que 10 minutos de sofrimento pode parecer uma eternidade. Anos de sofrimento parece que é sempre. Então aprenda a soltar as coisas. Eu falo de mecânica quântica. A mecânica quântica e a física quântica fala de colapsar a função de onda. Um átomo é dividido em partes: nêutrons, elétrons, fótons. Enquanto nós não olhamos, nós não observamos a realidade, o que existe são infinitas possibilidades. E a partir da hora que você mira uma realidade e colapsa aquela função de onda, o que era possibilidade se transforma em probabilidade. E por que probabilidade? Porque quanto mais você conhecer de física quântica e de Jesus Cristo, maior a probabilidade de você transformar aquela possibilidade em realidade. Então, se você fica desejando muita coisa e fica remoendo aquilo, você está o tempo inteiro paralisando a função de onda e não deixando o tempo trabalhar. Vá a uma concessionária de carros e fale assim: olha, eu quero esse carro vermelho. Aí o cara fala: beleza, vamos finalizar a compra. Quando o cara entra na sala para finalizar a compra, você fala: não, eu quero carro branco de outro modelo. Ele fala: ótimo, vamos finalizar. Quando o vendedor vai dar entrada na papelada para começar a finalizar a compra, você pede outro carro. Não, eu quero trocar. Você vai conseguir finalizar aquela compra? Não. Mentaliza uma vez, com fé e solta. Segue sua vida normalmente. Não se apegue. Eu fiz um vídeo muito semelhante a esse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a mesma coisa, falada de forma diferente. Isso seria cômico se não fosse trágico. Nós vemos um mundo vivo, florido, iluminado de um lado, imagine essa cena, e um mundo morto, negro, escuro e totalmente vazio. Árvores sem planta, árvores sem folhas, tudo preto e branco. Do lado de cá, colorido. E o ser humano agarrado ao tronco da árvore morta, enquanto existe vida do lado de lá. Tem como eu ser mais claro que isso? Existe possibilidade de eu falar de uma forma mais clara de que não, o dinheiro não traz felicidade? Nunca vai trazer? Normalmente só fala esse tipo de besteira 2 tipos de pessoas: aquele que vive na escassez muito grande e sonha tanto em ter alguma coisa que para ele o dinheiro resolve tudo. E segundo, a pessoa que tem o dinheiro, mas é irresponsável, não sabe o valor do dinheiro. Aí é extremamente materialista e acha que dinheiro, que felicidade vai se resumir a comprar coisas. E convenhamos, quanto mais consumista você é, mais vazio você é. Porque isso demonstra que você tenta preencher o vazio moral e espiritual com bens materiais.
Você consegue matar sua sede comendo um pedaço de bolo? É exatamente isso que os materialistas fazem. Estão morrendo de sede, mas ficam comendo bolo, porque não sabem a ferramenta certa para a situação certa. Tá com sede? Bebe água. Tá sentindo tédio, um vazio? Se espiritualize. Busque a Cristo. Somente Deus te preenche. Mas é o contrário, as pessoas estão vazias, estão sentindo tédio, querem mais coisas, quero balada, quero orgia, quero comprar coisas, quero sair, quero curtir. Então não, dinheiro não traz felicidade. Já disse isso 1000 vezes. Dinheiro é uma ferramenta. Ferramenta tem que ser bem usada. Tá com sede? Beba água. Tá com fome? Coma comida boa. Se você inverter isso, vai dar errado. Estou vazio e o dinheiro... É melhor chorar em Paris do que chorar no Brasil. Não. Dependendo da dor que você está sentindo, a dor da perda de um filho, você pode estar em qualquer lugar do planeta. Essa dor não vai ser amenizada por coisas materiais. Quantas doenças incuráveis não são curadas por remédio? Temos o dono de uma empresa famosa, muito famosa, multibilionário. Teve uma doença, o dinheiro dele não salvou ele. Com todo o dinheiro do mundo, ainda teve que se render à morte, porque a doença dele não teve cura, o dinheiro não curou. E os que não têm acesso ao dinheiro, ou os que têm acesso irresponsável, o dinheiro traz felicidade. Não traz. Estão tentando te enganar, desviar o seu foco. O seu foco principal, se espiritualizar. Desapegue-se do mundo. Se você tá com excesso de bens, desfaça-se rápido desse excesso. Olha, eu tenho aqui 3 casas de luxo, 2 casas de praia, tenho casa aqui, lá e acolá, tenho casa em vários países. Pra quê? Pra quê? Pra ficar se preocupando com pessoas invadindo ou com tributo? É pra isso? Dor de cabeça? Aí você pensa demais em coisas materiais e esquece as espirituais. Passa tanto tempo tentando controlar os bens que não tem tempo sequer para pensar em Deus. Esse é o tipo de fantoche que a Matrix quer criar. E temos dezenas deles por aí. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Pratique a arte do desapego responsável, moral e cristão. Não venha com essa arte do desapego de músicas de funk ou de sertanejo universitário. Isso não cola. E aprenda a soltar bens, pensamentos e pessoas. Não pense que prendendo as pessoas ficam, prendendo os bens ficam. Não ficam, vão. Então, solte. Aprenda a viver consigo mesmo. Tenha uma boa energia e as coisas virão. O que for convergente com você, vai vir. Vai vir de longe se for possível. Um emprego vai aparecer em outro país, em outro estado. Pessoas de outro país e outro estado aparecendo. Ou do seu lado, se for o caso. Mas, se você tentar prender, quanto mais você prende, mais escorre pelos dedos. Entenda isso. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.